Meus irmãos, hoje vamos continuar pensando, né, sobre os sacramentos. Hoje no segundo sacramento, né, que é o sacramento da Santa Ceia. Vocês tiveram alguma dúvida no texto, em alguma questão, do texto bíblico em si? Não? Então nós vamos caminhar aqui nos exercícios, né, de fixação. Eu vou explicar algumas coisas, aí se for tendo dúvida a gente vai argumentar, certo? Então vamos lá. Qual é o objetivo da ceia do Senhor, né? Então, nós entendemos que a Santa Ceia, ela é tanto um instrumento, né, para o fortalecimento da igreja, bem como a unidade, por conta da própria administração, né? Quando nós olhamos para os nossos símbolos de fé, né, nós entendemos que existem alguns meios pelos quais Deus abençoa a sua igreja. Nós entendemos que Deus abençoa a sua igreja pela fiel pregação da palavra, né? A palavra é aquilo que edifica a igreja, pela fiel administração da disciplina eclesiástica, né? Então, quando nós chamamos os faltosos à correção, e nós também cremos que a correta administração dos sacramentos, né? Tanto o batismo quanto a Santa Ceia em especial nesse sentido por ser um sacramento recorrente, né? Regularmente celebrado no meio da igreja. Então nós entendemos que esses, né, são os objetivos, né? Deus então ele fortalece a sua igreja espiritualmente. Um dos meios que ele usa para que isso aconteça, né, é o sacramento da Santa Ceia, bem como isso também celebra a unidade da igreja, né? A Santa Ceia, ela sempre é celebrada na unidade do corpo, né? Não faz sentido, por exemplo, né, a gente viu, teve até alguns episódios, né, algumas polêmicas disso, né, na época da pandemia, né, que nós ficamos em isolamento, as igrejas fechadas, né, e teve vários episódios, né, de ceia online, né, cada um fazia a ceia na sua casa, né, as pessoas separavam lá os elementos, o pastor orava pela televisão, pelo YouTube, sei lá. Mas nós entendemos, pelo menos a nossa igreja entendeu que isso era algo que não fazia muito sentido, porque uma das coisas que a Santa Ceia celebra é exatamente essa unidade da igreja, né? Aquele era o momento onde nós estávamos, infelizmente, impedidos dessa unidade, né? Da comunhão em si, né? Dos ajuntamentos, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente entende que não fazia muito sentido, né? O sacramento em si, ele é celebrado na unidade, né? Na unidade da igreja, né? Na comunhão dos santos. Então, Santa Ceia, ela celebra exatamente isso, né? A força espiritual que Deus derrama sobre a igreja e a unidade da igreja, né, reunida para a celebração desse sacramento. A pergunta 2. A 2 e a 3, né? 2 e 3. Aí acho que a 4 eu consigo. Vamos lá. 2. Quem ou que é. Perdão. A pergunta ficou errada, né? O que os israelitas deviam fazer para marcar as suas casas na noite da morte dos primogênitos? Que também repete na Senhora, costa siri meta os pandreiros e as mães da pau da opo sas. Exato, né? Isso é a Páscoa, né? E o que é a Páscoa? Nesse meio de história, isso gostaria alguma oração repetida e o coro dele sempre. E o cordeiro sacrificado na Páscoa era um tipo de quem? Jesus. Cristo, né? Então, só para os irmãos entenderem, né? Ah, o... Eu até expliquei um pouco sobre isso na semana passada, e essa mesma dinâmica vai se continuar no segundo sacramento. Assim como a gente entende o batismo como uma continuidade da circuncisão, né? Então, a aliança que Deus estabelece, ele estabelece os seus ritos. No Antigo Testamento, isso era feito na circuncisão. No Novo Testamento, ele toma uma nova forma, mas o mesmo princípio. Nós entendemos que com a Páscoa, a mesma lógica se vale, né? Por isso que nós estamos pensando aqui sobre Páscoa.
A Páscoa, instituída por Deus junto aos israelitas na libertação do Egito, ela era uma celebração que apontava exatamente para a libertação do povo, né? Então, basta a gente se lembrar das narrativas de Êxodo, né? Então, Deus, né, viu a aflição do seu povo, levantou um libertador, Moisés, e Deus envia 9 pragas, né? E a última, a praga, seria que naquela noite o anjo da morte, né, o anjo do Senhor, passaria sobre o Egito. E todas as casas que não tivessem nos umbrais, né, no portal, o sangue de um cordeiro, o primogênito daquela casa seria morto, né? Então Deus ele institui, né, que um cordeiro seria morto. Eles comeriam a carne desse cordeiro, os pães ázimos, né, as ervas amargas, enfim, todo o ritual que envolve ali a Páscoa judaica, bem ali preceituada no livro do Êxodo. Então Deus ele estabelece, o povo celebra a Páscoa, acontece a 10ª praga e os eventos históricos relacionados a isso. E em Israel se estabelece que uma vez por ano os judeus eles celebrariam a Páscoa como um lembrete do Deus que nos libertou do cativeiro. Em Cristo isso é ressignificado. Jesus, celebrando a Páscoa com seus discípulos, como nós vamos ver nos evangelhos, ele toma um pão que já era um elemento que fazia parte da celebração de Páscoa e diz: esse pão é o meu corpo que vai ser entregue por vós. E ele toma um cálice que não faz parte da instituição da Páscoa originalmente. Se você ler no livro do Êxodo, você não vai ver vinho, né? Você vai ver os pães, as ervas amargas, enfim. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, os judeus eles foram incrementando essas celebrações. Então, havia vinho nas celebrações. E Jesus toma o cálice, né, o vinho, e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, né, representando o meu sangue que será derramado. Então Jesus ali, ele ressignifica essa Páscoa, né? E é por isso que nós temos que sempre fazer essa correlação, porque nós entendemos que o que Cristo instituiu na Páscoa, na Santa Ceia, é algo que assume um formato novo, mas não é uma celebração nova, é uma continuidade. O povo celebrando a libertação. Só que no Antigo Testamento era a libertação do cativeiro egípcio. No Novo Testamento isso ganha um significado ainda maior. Não apenas do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado. Então a Páscoa, ela é o sacramento que aponta para a libertação. Se o batismo aponta para a circuncisão, e é o sacramento que marca a inserção do povo na aliança, o batismo, ou a Santa Ceia, remete à Páscoa, que celebra exatamente a libertação do povo do Senhor, certo? Então é por isso que nós vemos essas equivalências, essas continuidades, em momentos diferentes, em co-administrações diferentes, mas entendemos que existe essa correlação. E a principal marca disso é exatamente o cordeiro pascal que era imolado, né? E isso é um elemento que sempre existiu na celebração da Páscoa, né? Lá no Egito, essa instituição já foi dada, então um cordeiro seria morto, sangue seria derramado, e o Cristo vem como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como os evangelhos bem vão nos ilustrar. Então nós entendemos, e não apenas para isso, né? Esse é um dos elementos que nós podemos fazer essas correlações. Mas o Antigo Testamento ele é cheio de tipos, né? Não sei se os irmãos estão acostumados com essa linguagem, é uma linguagem teológica, né? Que nós vemos que existem tipos de Cristo, né? Então, por exemplo, o Cordeiro Pascual era um tipo de Cristo. Ele apontava para aquilo que Cristo viria fazer, né? Igual a Arca da Aliança também é uma tipologia, né? Nós vamos ter a própria lei com aspectos tipológicos. Então, sempre que a gente fala de tipologia ou algo a um tipo de Cristo, o que nós estamos pensando é exatamente nesses elementos, né? Elementos, sobretudo ligados aos ritos, às celebrações judaicas, que tinham um propósito maior de apontar para Cristo e para a sua obra, para aquilo que seria feito, né? A gente vê isso no Cordeiro Pascal, a gente vê isso no bode expiatório, né, que a lei instituía, nos sacrifícios anuais que eram feitos em favor do pecado.
tudo isso eram tipos de Cristo, né? Ou seja, elementos que apontavam para aquilo que o próprio Cristo faria na sua obra redentiva. E o Cordeiro Pascal é exatamente um desses tipos, né? Uma tipologia daquilo que Cristo faria. Ok até aqui? Tranquilo? Ok, então, sempre entendendo aí Páscoa e Santa Ceia correlacionados, né? Só que a Santa Ceia permanece para a igreja, né? A Páscoa, ela tinha basicamente uma essência judaica. O que é a ceia do Senhor? Certamente que comemora e proclama o sacrifício único, perfeito e completo que Cristo fez para a nossa redenção. Exato, né? Então, então todas as vezes que nós, enquanto igreja, nos reunimos e celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando exatamente o sacramento que comemora, né, o sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito, definitivo, né? Nós não precisamos mais repetir os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, porque nós entendemos que Cristo é o Cordeiro suficiente. Por isso que na igreja nós não temos os abatedouros, né, que tinha sinal com os templos dentro do Antigo Testamento, né? Porque nós entendemos que o sangue de Cristo ele é o suficiente. Nós não precisamos repetir esses sacrifícios. Nós apenas lembramos do sacrifício. Então, o que nós fazemos na ceia não é uma repetição. Nós não estamos novamente sacrificando Cristo, né? Diferente da compreensão católica, como a gente vai ver daqui a pouco, nós entendemos que quando a igreja celebra a Santa Ceia, nós não estamos como se nós estivéssemos reencenando, né? Não é isso a ideia. É basicamente um memorial. O próprio Cristo instituiu, olha, se reúnam, comam do pão, bebam do cálice, e quando vocês fazem isso, trazem à memória exatamente o que eu farei por vocês, né? No nosso caso, o que ele já fez, né? Então nós entendemos que a Santa Ceia, ela é exatamente essa celebração, esse memorial, quando nós, igreja, nos ajuntamos, celebramos, né, a Santa Ceia, né, a vinda do o sacrifício que o Senhor fez de uma maneira única, perfeita e definitiva para a nossa redenção. Certo? Então, e é só para uma questão, acho que eu não vou tocar nisso aqui em nenhum outro ponto, né? Geralmente, né, nas nossas igrejas, nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês, né? Via de regra, primeiro domingo, né? Às vezes tem algumas exceções e tudo, mas costumeiramente, no primeiro domingo, nós celebramos a Ceia do Senhor, né? Tem algumas igrejas que fazem isso todo domingo, né? Tem algumas igrejas que têm o hábito de fazer isso dominicalmente, né? Todo culto tem celebração da Ceia do Senhor. Tem algumas igrejas que fazem isso uma vez por ano, né? Algumas fazem isso 2 vezes por ano. Nós entendemos que, só para, geralmente, essa questão da recorrência, né? Com qual recorrência se deveria celebrar a Ceia do Senhor, né? Na nossa igreja não existe muito um consenso, né, em relação a isso. Essa questão de fazer uma vez por mês é mais uma questão é um uso e costume mesmo, assim, não tem nada nos símbolos de fé, nos manuais, não tem nada, é mais um costume nosso. Se estabeleceu o primeiro domingo e habitualmente se faz todo primeiro domingo. Por exemplo, tem igrejas maiores que têm o hábito de fazer 2 domingos, né? Faz-se no primeiro domingo no culto noturno, faz-se no terceiro domingo no culto matutino, né, para dar essa rotatividade. Então, quem não conseguiu ir no domingo à noite, consegue ir no domingo pela manhã daqui 2 semanas, então atende melhor as demandas da igreja. Tem igreja presbiteriana que tem Santa Ceia toda semana, certo? Se eu não me, que eu lembro agora de memória, né? Eu sei que tem algumas igrejas em Brasília que adotam esse costume, né? Se eu não me engano, tem algumas, né, que tem esse costume.
Igual eu falei, não tem exatamente uma regra, né? Porque, de fato, Cristo ele não nos dá uma periodicidade. Alguns entendem que todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, né? Algumas pessoas vão defender que esse todas as vezes é todas as vezes. Então, todo domingo tem que ter ceia, né? Alguns vão defender isso. Outros vão defender, olha, como é um apontamento para a Páscoa, tem que ser igual à Páscoa. Se a Páscoa era uma vez por ano, a Santa Ceia é uma vez por ano, né? Meus irmãos, a grande verdade é que a recorrência ela pouco importa. A grande verdade é que assim, se vai ser todo domingo, de 15 em 15 dias, uma vez por ano, o que a gente tem que tomar cuidado é para não banalizar o sacramento, né? Porque a gente tem que entender que o momento de Santa Ceia, né? Não os elementos em si, né? Pão, é vinho, é suco de uva, não tem nada de espiritual e precioso nos elementos em si, né? Mas a celebração em si um momento santo, um momento de reverência, né? O culto em si né? Ainda mais quando nós fazemos esse memorial onde nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, né? Então o que nós entendemos é que esse momento ele não deveria ser banalizado e nem desprezado, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas se vai ser todo primeiro domingo, de 15 em 15 dias, vai ser uma vez por ano, eu acho que uma vez por ano é pouco, né? Assim, acho que assim, né? Ah, acho que assim, tá certo que o sacramento é precioso, mas não tem por que a gente limitar tanto a administração do sacramento, né? Então, assim, é mais uma questão de uso e costume mesmo. Não tem uma regra em relação a isso. A Bíblia também todas as vezes que reunir aparentemente dá muito mais indícios de recorrência do que de todas as vezes literais. Então, enfim, né? Só para esclarecer algumas questões nesse sentido, ok? Agora, nós vamos ver que existem basicamente 4 formas de se enxergar a Santa Ceia, certo? Dentro do cristianismo, existem 4 visões diferentes, 2 bem parecidas, né? E as outras 2 com algumas peculiaridades, né? Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Primeiramente, o que é transubstanciação? Possuirá somos o delito de pão, transforma o corpo de Cristo e transforma Isso, né? Então os elementos se tornam literalmente o corpo de Cristo. Então, no meio daqueles que defendem a transubstanciação, a defesa é que os elementos, eles não são apenas um símbolo. Por um milagre, eles literalmente se transformam na carne e no sangue de Cristo. O principal grupo que vai defender isso são os católicos, né? Quem defende a transubstanciação são os católicos romanos. Então, qual que é a defesa? Então, qual que é a defesa católica, né? Para justificar, tanto por exemplo, né? Não sei se você vai se lembrar, né? Não sei se alguns irmãos já teve oportunidade. Por exemplo, os católicos eles celebram a ceia toda missa, né? A própria missa, né? A palavra missa, ela vem do latim sacrifício. Então a ideia do católico é exatamente isso, né? Todas as vezes que eles estão celebrando a missa, eles estão repetindo o sacrifício de Cristo. Então é por isso que toda celebração católica tem o sacramento, né? A hóstia, ela é oferecida aos fiéis. E, por exemplo, as hóstias, elas são distribuídas e o que sobra nem pode ser descartado, porque eles entendem que aquilo ali literalmente se torna o corpo de Cristo. Então tem um sacrário, né? Que é tipo um lampiãozinho, né? Tem uma portinha. Eles estão, o padre entrega as hóstias restantes elas são guardadas no sacrário para a próxima celebração, porque aquilo ali não pode nem ser descartado, porque aquilo ali literalmente se transformou no corpo de Cristo. Então não é
não é um símbolo, não é algo espiritual. Então, a explicação, se os irmãos tiverem uma curiosidade, né, quiserem, não sei se os irmãos forem pesquisar, a argumentação, ela é basicamente filosófica, né? Não tem uma argumentação teológica tão bíblica assim, né? Os argumentos eles são muito mais filosóficos, né? Sobretudo numa visão aristotélica, né? Que o tipo daquilo é aquilo que representa a realidade, né? Você lembra daquela realidade do mito da caverna, né? Das sombras, da luz. Eles usam um pouco dessa filosofia para justificar esse milagre, né? E defender que literalmente a hóstia se transforma no corpo, né? Até hoje tem lá no Vaticano, né? A primeira vez que esse milagre aconteceu, né? Uma hóstia que é preservada até hoje lá na Catedral, na Capela de São Pedro, na Capela Sistina, na Sistina não, né? É em São Pedro mesmo, né? Sim, bem lá no centro do Vaticano, né? Lá tem algumas relíquias sagradas, né? Entre uma delas que está preservada, essa primeira hóstia que passou pelo milagre da transubstanciação. Tanto que, por exemplo, os católicos, eles nem ministram aos fiéis o cálice, porque aquela hóstia, como ela já é o corpo, ela literalmente tem a carne e o sangue em um mesmo item. Por isso que na celebração católica só tem a hóstia, né? Não tem o pão e o cálice, porque a hóstia literalmente já tem o sangue, né? Da compreensão católica. Igual eu coloquei, é uma argumentação muito mais filosófica do que bíblica. Nós não temos base, a não ser se você fazer um argumento filosófico para defender isso. E nós entendemos que é uma visão muito distante daquilo que o próprio Cristo instituiu. Então, a leitura da transubstanciação, ela é a visão defendida no meio católico, mas ela é uma visão amplamente rejeitada no meio protestante, né? Entre os evangélicos, entre os protestantes, ninguém adota essa visão. O mais perto que nós temos disso é a consubstanciação, que é a segunda visão, né? Que inclusive é bem parecido, né? Os irmãos colocaram aqui aí na T7. Das vistas por e também está a solicitação por sendo. Isso, né? Então, na consubstanciação, se defende a presença física real de Cristo nos elementos da ceia. Então, o grupo que defende essa visão é basicamente os luteranos, né? Hoje, acho que é basicamente a igreja luterana que ainda vai ter essa visão, pelo menos nos seus dogmas, né? Sendo defendido. Então, é muito próximo do católico, só que ao invés deles dizerem que o pão se transforma na carne, eles dizem que o pão contém a carne, né? Na prática, o efeito é muito próximo, e as dificuldades são muito próximas também, né? Porque aí algumas assim, né? É que os luteranos eles não queriam ser católicos, mas eles ficaram quase lá, assim, assim, né? Eles mudou o nome para não falar que era católico, mas na prática o efeito é o mesmo, porque as dificuldades que nós vamos ter são as mesmas. A falta de argumento bíblico, a dificuldade, né? Um outro ponto que eu até esqueci de comentar, que é um problema tanto na transubstanciação como na consubstanciação, né? Que o corpo físico de Cristo, a própria Escritura nos mostra que ele foi um corpo assunto aos céus, e ele permanece assunto aos céus. Esse corpo assunto aos céus, ele não fica se despedaçando todo domingo, espalhando pelas igrejas para ser administrado aos fiéis, né? Na verdade, até abominação, né? Comer carne humana. Então, a gente entende que é um argumento que não faz muito sentido, porque falta argumento bíblico. O argumento ele é mais filosófico do que teológico. Nós não temos um respaldo bíblico forte para isso. Então, nós entendemos que essa não é a visão correta também. Então, a transubstanciação e a consubstanciação são muito parecidas na prática. Uma fala que literalmente se transforma, a outra fala que contém. Na prática, os problemas são os mesmos e as rejeições são as mesmas, né?
O que nos leva às duas visões, que são as visões mais adotadas no meio evangélico hoje, né? Que são, primeiramente, né, a 8, que é a visão de Zwinglio, né, o pensamento zwingliano, né? Qual que é o pensamento e quais são os grupos, né, que majoritariamente adotam essa visão hoje? A ceia do memorial que o Cristo fez, do que Cristo fez para todos, e o ato de reafirmação e fé do participante. E os pedagogos são os batistas e depois. Isso. Então, qual que é a visão de Zwinglio, né, a visão zwingliana? Ele defende os zwinglianos, eles defendem basicamente a presença, presença não, perdão. Defendem a ceia como memorial, né? Eles olham para aquele olham para os próprios para as próprias narrativas dos evangelhos, né? Onde Jesus diz, olha, façam isso em memória de mim, né? Paulo também, na instrução em 1 Coríntios 11, vai usar a mesma dinâmica, né, de fazer isso sempre em memória de Cristo. Então ele é um argumento mais simples, com base bíblica, né? Nós temos aí os textos bíblicos onde Jesus claramente deixa instituído que a Santa Ceia seria esse memorial, esse marco memorial. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, o que nós estamos fazendo é trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, de fato, a Santa Ceia ela tem uma função memorial e a Escritura nos mostra isso muito claramente. Então, e é uma visão que basicamente o meio pentecostal, né, os batistas, né, que os batistas conservam bastante da teologia zwingliana, né? Então, basicamente esse pensamento ele é bem difundido no meio evangélico e bem aceito e não apresenta grandes dificuldades teológicas, né? Na verdade, no geral, no nosso entendimento, ele não é um pensamento errado, ele é um pensamento incompleto, né? Diferente do pensamento católico e luterano, que nós consideramos que existem erros mais graves, no pensamento batista, no pensamento zwingliano, né? Que os pentecostais e os batistas adotam, nós não entendemos um erro necessariamente. Nós só entendemos que a visão é uma visão incompleta, né? Então, é mais nesse sentido. O que nos leva a 9, né? Como que a igreja presbiteriana entende a presença de Jesus nos elementos da Santa Ceia, né? Da Ceia do Senhor. Isso, né? A presença real, porém espiritual de Jesus na Santa Ceia. Essa visão, ela foi formulada por João Calvino, né? Então, qual foi a visão, qual foi o entendimento de Calvino? De um lado, ele tinha um pensamento zwingliano, né, que defendia a visão memorial e era uma visão saudável. Do outro lado, ele tinha a visão luterana, que defendia a presença de Cristo. Calvino, ele entendeu que o mais sensato era um meio termo. A Santa Ceia é um memorial, ela é de fato uma memória, mas ela não é somente uma memória. Ele também entendeu que a presença de Cristo era real, só que não nos termos luteranos, que defendiam a presença no sentido literal da carne de Cristo. É, exatamente. Então, fazíamos a ceia e dias para essa ideia da presença também, você vê, né, a cerimônia é muito bonita, né? Vou fazer muito voltar para isso. né? Só box. Sim. Não sei como que é na época de swing, Sim. mas fiquei meio confuso nos quedos, só que essa presença espiritual é marcante. Pois é, aí a gente vai entrar, Gabi, na questão de uma das dificuldades que a gente tem com a Igreja Batista, né? Depende muito da congregação local. Talvez, aonde vocês estavam, né?
ou por onde vocês passaram, vocês tiveram pastores ou líderes que tiveram contato talvez com a teologia calvinista, né? E o calvinismo em si defende essa visão, talvez absorveram essa presença espiritual, né? Na visão zwingliana, a presença espiritual ela é de fato um memorial, não existe um enfoque na questão espiritual. Quem vai trazer esse enfoque da presença espiritual na celebração é Calvino. Zwingli não trazia, certo? Se tinha esse foco, então a gente já vê uma clara influência da visão calvinista no pensamento, né? Então, assim, aí, eu falei assim, porque aí depende, não sei quem era o pastor, talvez qual foi a formação teológica, qual foi a vivência teológica dele, então, assim, talvez ele absorveu isso em algum momento, em algum estudo, enfim, e acabou adotando essa visão e passando isso para a igreja, né? Que é uma coisa muito comum na realidade batista, né? Às vezes o que está nos documentos de fé não reflete a realidade da comunidade local, porque como a igreja ela é mais autônoma, às vezes a própria comunidade ela caminha diferente da convenção em alguns aspectos, né? Então acaba que tem essa dificuldade. O que eu estou pensando aqui são em termos documentais, né? Aí se vai ter divergências ou percepções diferentes em comunidades locais, aí já é mais situacional, né? Aí já é mais uma questão mais pontual, né? Porque, assim, Calvino foi quem, de fato, sistematizou essa visão teológica. Porque os zwinglianos, eles valorizavam o aspecto memorial, que era salutar. Os luteranos, eles criam na substância do corpo de Cristo presente, o que nós entendemos que não faz muito sentido. Mas Calvino entendeu que a presença espiritual ela deveria ser valorizada, porque, na verdade, Cristo ele repousa sobre a sua igreja. Não apenas no sacramento, mas na caminhada, né, como um todo. Então, Calvino, ele traz esse meio termo. Ele olha para a Santa Ceia como um memorial. Então, o pão continua sendo pão. O cálice, né, continua sendo cálice. Aquilo ali não é mudado. A substância não se transforma. O pão não vai passar por um milagre. O cálice não vai passar por um milagre. Vai continuar sendo pão, vai continuar sendo suco de uva. Do jeito que foi feito, vai continuar. Mas no momento da celebração, esses elementos consagrados são usados por Cristo, né? E espiritualmente, Cristo se faz presente na celebração para a edificação e fortalecimento da sua igreja, certo? Então a visão calvinista, ela traz a presença sem o elemento físico dos luteranos, sem também e traz também a questão do memorial, mas sem reduzir a um simples memória, mas entendendo que existe um elemento espiritual presente e necessário, certo? Então, o que acontece aqui é exatamente a visão calvinista, né, que é a visão que a igreja presbiteriana adota do sacramento da Santa Ceia, defende a presença real e espiritual de Cristo na celebração do sacramento, ok? Certinho até aqui? E, por fim, né, o que acontece com o crente que deixa de participar da ceia do Senhor sem justificativas? Deixando bênçãos para a sua vida que se aniquilando esbelvamente. Lembra? Porque o que nós temos que entender? Se nós afirmamos que a Santa Ceia é um dos meios de graça que Deus nos dá, né? Igual eu disse, né? Não é só a Santa Ceia, nós entendemos que a fiel pregação da palavra também é, né? A fiel administração da disciplina. A Santa Ceia é um dos meios de graça, mas eu vejo muito, né? E às vezes a gente tem essa, não sei qual que é a visão, né? Assim, não, né? Às vezes quando o crente, né, ele passou por algum momento difícil, né? A semana foi ruim, tá com alguns problemas, alguns pecados assim, né, mais sérios, né? Fala assim, não, eu tô em pecado, né? Não vou participar da Santa Ceia esse mês não, né? Aí a pessoa vai lá e deixa de participar da ceia do Senhor. Ou então, um outro risco, né? Assim, não sabe que já é um costume, primeiro domingo tem Santa Ceia, sabe que esse momento é um momento precioso de dedicação para a igreja, mas deixa de
valorizar a participação nesses momentos, né? Sobre esse primeiro, sobre esse segundo, né, de simplesmente não, igual, na verdade, assim, a gente tem que pensar assim, né? Se a gente entende que os nossos momentos na igreja eles são tão poucos, né? Se a gente parar para pensar na nossa semana, a igreja ela ocupa um espaço tão pequeno na nossa semana. Se a gente parar para pensar, né? A maior parte da igreja participa regularmente nas programações dominicais. E as programações semanais elas são mais esvaziadas naturalmente, né? Então você para pra pensar, né? De 7 dias da semana, apenas um dia, por período aí de no máximo 1 hora pela manhã, 1 hora à noite, 1 hora e meia, né? No máximo 2 horas, né? Quando o pastor empolga demais e não para de pregar, né? Ainda tem um cafezinho ali depois e tal. Então, assim, se a gente para pra pensar, o tempo que a gente passa na igreja, ele é um tempo muito pequeno. Então, assim, a gente deveria ser mais zeloso com o não deixar de congregar. Não tô, entendeu? Não tô aqui. É porque, de fato, assim, se nós entendemos a preciosidade e o quão escasso esse tempo já é normalmente, nós deveríamos fazer questão de não abrir mão desses momentos, né? Por, pelo simples fato de serem raros e por serem raros deveriam ser mais valorizados. Quanto mais quando nós pensamos na oportunidade de tomar assento na mesa do Senhor, que é a celebração da Santa Ceia, que é uma vez por mês, né? Né? Então, assim, e muitas vezes a gente tem pessoas que deixam de participar. Lógico, quem sabe, às vezes acontecem coisas que são sérias, relevantes, enfim, não é isso que eu estou colocando em questão. Mas é para a gente fazer de fato uma reflexão, né? Por que que às vezes a gente deixa de congregar? Por que que a gente deixa de participar dos momentos de culto e de celebração? A gente sabe, tem coisas que são sérias e tudo bem, né? Mas se não são motivos justos ou relevantes, alguma coisa deveria ser repensada. E o outro ponto que eu coloco eu sempre falo isso, né? Toda turma de catecúmenos, né? Falo assim, meu irmão, se você está vivendo uma situação na sua vida que é tão séria, ou um pecado que você acha que é tão grave, que você entende que você não está nem apto a participar da Santa Ceia, o que você deveria fazer não era deixar de participar da Santa Ceia. O que você deveria fazer era procurar o conselho da igreja, o pastor ou um dos presbíteros. Por quê? Na disciplina eclesiástica, uma das faltas que o conselho da igreja pode impor a um dos membros, né, ou aos membros, é por um período de tempo ele será afastado da comunhão. Então pode ser que a pessoa entre em uma falta pública e algum pecado que o conselho julgue necessário afastá-lo temporariamente da comunhão. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? O nosso Código de Disciplina, ele prevê essa pena de afastamento por um período de tempo, né? Não é a não ser que a pessoa não se arrependa, né? Aí ela vai ser excluída mesmo, né? Mas se for uma situação temporária, ela vai ser excluída por um tempo e depois restaurada. Mas quem faz isso é o conselho da igreja. Ninguém tem o direito de fazer uma autodisciplina, porque nós entendemos, né, pelo menos no sistema presbiteriano de governo, nós entendemos que aqueles que são levantados pelo Senhor para exercer a supervisão espiritual sobre o rebanho é o pastor junto com os presbíteros. Então, se existe uma situação de falta que justifica um afastamento, quem tem que fazer isso é o conselho da igreja, que é a liderança da igreja. Então, o faltoso ele pode se afastar da comunhão? Talvez possa. Mas quem faz isso é a liderança instituída, não é a pessoa se autodisciplinando. Porque muitas vezes essa autodisciplina é uma tentativa de fugir da liderança da igreja e de assumir as consequências dos seus atos. Então eu digo assim, olha, porque participar da Santa Ceia sem pecado, ninguém vai. Não tem como eu falar assim, não, hoje eu tô puro. Hoje eu não pequei em momento nenhum. Ô, meu irmão, então parabéns. Você é o bichão mesmo, porque não existe esse indivíduo, né? Ninguém chega para um culto, para uma celebração e fala assim, não, hoje eu não pequei em momento nenhum do meu dia. Não existe essa pessoa. Todos nós pecamos. Seja num pensamento, numa fala mais ríspida, enfim, né? Em coisas que
Às vezes você nem percebe e só faz. Entendeu? Assim, é inevitável. Então, achar que você vai chegar para a Santa Ceia sem pecado é bobagem. Por isso que o texto, a própria apóstolo Paulo orientando diz, olha, por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, ou seja, olhe para dentro de si, perceba o seu pecado, reconheça a sua culpa e assim tome parte no pão e no cálice. Pronto. A instrução bíblica é muito clara. E se existe uma situação que é tão séria assim, procure a liderança da igreja. Procure o pastor, procure um presbítero, porque você não tem direito de fazer autodisciplina para fugir da liderança da igreja. Você tem que ser humilde o suficiente para se submeter à liderança da igreja a qual você é parte. Isso é humildade. Então, se existe uma necessidade, procure a liderança da igreja. Se você entende que não é uma coisa tão grave, é um pecado que é corriqueiro, né? É difícil nessas gradações, né? Mas pecado é pecado, né? O verbo das são as consequências, né? Mas assim, se você entende que não é nada assim absurdo ao ponto de você talvez ter que se afastar da comunhão por um tempo, então não tem por que você não tomar parte na Santa Ceia, né? Então nós temos que entender essa realidade que deixar de participar da Santa Ceia, seja por de fato não entender a preciosidade do momento, não entender o valor do momento, ou seja por querer fazer autodisciplina, né? Eu tô em pecado, então hoje, esse domingo eu não vou tomar Santa Ceia, meu irmão, não faz sentido, né? Se nós entendemos que é um meio de graça, um instrumento que Deus deu para a edificação da sua igreja, se nós entendemos o valor disso, nós, enquanto igreja, devemos valorizar a participação, a celebração, a comunhão, né? Então, nós, como igreja, não devemos abrir mão desses momentos. Ok? Tranquilo até aqui? Então é isso, né? Acho que acabou, né? Agora, né? Então é isso, meus irmãos. Se não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, vamos então orar para encerrar esse momento. Senhor, te louvamos, Pai, te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade. Pedimos que o Senhor possa sempre nos lembrar da preciosidade que é tomar assento na sua mesa, participar do corpo de Cristo, rememorar, Pai amado, um grande sacrifício feito em favor de nós na cruz do Calvário e perceber como o Senhor está conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos reanimando ao longo da nossa caminhada. Ajude-nos, Pai amado, a sempre crescer no entendimento da sua santa verdade, a sermos edificados segundo o teu Santo Espírito, segundo a tua santa palavra. É assim, Deus, que nós oramos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.